Envolveremos os nossos pensamentos em Jesus. Mentalizamos o nosso Senhor Jesus nesse instante. Convidamos a cada irmão, irmã, aqui presente nessa casa, do amor fraterno de Jesus, para que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao Pai Celestial, trazendo Maria de Nazaré aos nossos corações, pedindo permissão para que nós possamos proferir a mensagem amorosa da Mãe Santíssima, a qual ela quer nos ensinar no dia de hoje, para cada um as suas palavras, que os mensageiros espirituais da sua falante possam conduzir as nossas palavras de acordo à Mãe amorosa, queira a pronunciar suas palavras aos seus filhos, que esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito bom. A gente foi convidado para estar falando sobre honrar vosso pai, a vossa mãe. Vamos botar aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo um princípio básico, que é a lei de Moisés. No quarto mandamento de Moisés, está no Evangelho segundo o Espiritismo, como está na Bíblia também. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Voltamos para o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala da piedade filial, que é a gente... E a gente vai estar observando aqui, honrar o pai, a mãe, não é simplesmente dar o alimento, esse alimento material que a gente tenha no oferecer. Isso é uma obrigação para que a gente possa fazer caridade para com outras pessoas, mas ao pai a gente tem a caridade, vamos dizer, maior para com eles, respeito maior, abraçá-lo e ampará-lo eles na velhice. Quando nós podemos amparar ele na velhice, a gente dá o cantinho para ele, normalmente lá no fundo, e que fica lá como se fosse o nosso cãozinho de guarda, o nosso bichinho de estimação. Bom, já está oferecendo alguma coisa para seus pais, para dar alguma coisa para ele, mas dá algo a mais. Eu pergunto, é uma pergunta, e eu vou trazer uma resposta, e às vezes a gente vai esclarecer uma parte dela. Primeiro, a gente pode colocar os nossos velhos, nossos pais, em casa de idosos, em casa de velhos, vamos dizer assim? O que você acha? Depende. Sim. Vou pegar um exemplo muito importante que ocorreu em Umas. Não me lembro o ano certo, mas foi no final de anos 90, para o início do ano de 2000, por aí. Esquivaldo Borges, esquivaldinho, lá na cidade de Umas, um rapaz, filho, parece que se eu não me engano, filho único, estava com seu pai moribundo, estava próximo a falecer sozinho. Por quê? O Esquivaldinho, na época, ele trabalhava na usina de cana, lá cortava a cana. Ele saía cedo, voltava, o pai dele estava cada vez mais defiando, estava com problema seríssimo. Lá em Umas tem a Ciama, uma casa de idosos do movimento espírita, a qual leva o nome da casa espírita lá parece que é Santo Antônio, o nome da casa espírita em si, mas a associação é uma casa de idosos. O Esquivaldo, depois de um tempo, ele pediu uma vaga para a Dona Júlia nessa casa de idosos, para levar o pai para lá. Vejamos o que é
abraçar o pai, dar o amparo necessário para o pai. Ele colocou o pai lá, o seu idoso lá, na casa de idoso. O corte de cana, pelo menos em umas, dava o seguinte: o pessoal saía de madrugada, tipo 5 horas da madrugada, para a lavoura. Quando chegava por volta das 14, 15 horas, já estava retornando por causa do calor intenso que é na lavoura, e eles aproveitavam o máximo possível disso. O Esquivaldinho, na verdade, o seu Esquivaldo Borges é o tio, que foi um dos que levou a instituição da LBV para Yumas, um grande precursor do espiritismo, seu Esquivaldo Borges, e o menino leva o Esquivaldinho Júnior. Eles chegavam da cor da roupa de vocês, preto, porque casa do carvão da cana. O que ele fazia? Ele chegava em casa, tomava banho diariamente. Eu acredito que todos os dias, após ele tomar banho, ele ia visitar o pai dele lá na Siena. A cidade de Yumas não é muito grande, é uma cidade pequena. Ele pegava sua bicicleta, que morando ali no setor Anhanguera, ia até no setor Vila América, passando por 2, o centro, já era Vila América, então era próximo, e ele ia visitar o pai. Não é necessariamente, às vezes, a gente acolher o pai dentro de casa. O Nilson viaja. Vejamos aí a diferença de abandono. As pessoas, tem muita gente que fala: a casa de idoso são filhos de má corações que levam seus pais para lá. Ele leva os pais para lá por necessidade. É como se a mãe levar a criança para a creche, para não deixá-lo abandonado. E assim o pai viveu com mais dignidade, com mais amor, com mais carinho, com a vida muito melhor do que ele ficava sozinho. Ele viveu um certo tempo, acredito que ele deve ter prorrogado a sua própria vida com uns 3, 4, 5 anos de vida para frente. Esquivaldinho honrou pai e mãe. Esquivaldinho, hoje ele trabalha, parece que, se eu não me engano, ele está trabalhando na Associação Espírita Casa do Caminho, lá da cidade de Yumas. Não sei se ele saiu dessa instituição. Vou pegar outro exemplo, esse exemplo eu carrego comigo, muito grande, é uma grandeza muito, assim, para mim, de honrar pai e mãe. O Lindomar Pascoal. Lindomar Pascoal trabalhava numa gráfica, chamada Gráfica Editora Gutenberg, na cidade de Yumas. Muito tempo, o cara é muito inteligente, o cara, ele tem um português muito bom, você para me puxar a orelha por causa do meu português, que não é lá essas coisas. Mas ele é meu amigo e sempre ele busca me orientar da maneira possível para que eu possa melhorar o meu português. Eu tenho deficiência no meu português, eu busco sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, fala: se nós tivermos alguma coisa da inteligência no passado, que nós abusamos da inteligência, nós provavelmente, quando chegarmos a uma vida futura, a gente pode ter uma diferença na nossa inteligência. Nós vamos ter a inteligência, vamos dizer, apagada, mas quando nós retomarmos a pátria espiritual, se nós vivemos aqui mais ou menos bem, a gente vai desvendar o véu em nós, a nossa inteligência que tínhamos lá no passado, que for abusada, nós vamos a lembrar. E por que nós tivemos dificuldade? Bom, pai e mãe, o Lindomar. O Lindomar começou a fazer um curso de técnico de enfermagem. O Lindomar, durante 1 ano e meio fazendo esse curso. Quando terminou, ou estava próximo de terminar, ele fez um concurso em Goiânia. O salário de Goiânia para um técnico de enfermagem não é ruim. Ele não aceitou, mesmo passando entre os primeiros lugares lá.
no curso lá para trabalhar em Goiânia. Ele não aceitou. As pessoas começaram a falar, mas por que fizeram esse curso? Ele passou no concurso em Umas, que estaria próximo à casa dele. As pessoas perguntaram por que ele não aceitou ir trabalhar. De repente o Lindomar pede conta da gráfica. Mas espera lá, Lindomar fez o concurso em dois municípios, na capital Goiânia e na cidade de Umas. Passou em quase no primeiro lugar. Ele não aceitou aí. De repente ele pede a conta do seu trabalho, do seu ganha-pão, que tinha um salário até razoavelmente bom, apesar que o cansaço de gráfico, essas coisas, cansa muito, estressante, vamos dizer assim. O Lindomar deixou de trabalhar, ajudou a economia, logicamente a mãe aposentada, ele passou a dedicar 24 horas para a mãe dele. Durante o período de em torno de 3, 5 anos, restante final da sua mãe, ele dedicou de corpo e alma, de espírito e de amor para sua mãe. Ele saía comigo muitas das vezes para ir para Goiânia, na casa espírita Ismael, bem na entrada quando sai de Umas, chegando em Goiânia, fica no setor Santo Dumont, essa casa de Ismael. Só saía quando uma das irmãs, eram duas das irmãs, que ficaria com a própria mãe. A dona Isaura retorna à pátria espiritual com toda a dedicação, com todo o amor, com todo o amparo do Lindomar, naquela referência de um filho para uma mãe. De tirar o chapéu com um cara desse. Eu já tive a oportunidade de contar a história do Lindomar, do Esquivaldo Borges em outros momentos. Eu tive a oportunidade de trazer uma diferença quando podemos cuidar dos nossos entes queridos em casa. E um momento igual o Esquivaldo Borges não teve condições de cuidar do pai em casa. Levou para a casa de idoso, mas não abandonou o seu velho lá na casa de idoso. São duas histórias de honrar pai e mãe. Quando muitos abandonam seus velhos, uns vai falar: meu pai me abandonou na infância, meu pai foi muito ruim para mim, ou minha mãe, que seja. Não cabe nós, filhos, cobrar dos pais. A justiça de Deus, que será Ele o propulsor, o cobrador das faltas que o pai teve. Então, nós precisamos refletir o que nós fizemos e o que nós possamos fazer para os nossos idosos, para os nossos pais, para que nós possamos realmente trazer a mensagem de Jesus, o quarto mandamento de Moisés, trazer o amor frutificado em nossos corações, para que nós podemos trazer a verdadeira mensagem do nosso Senhor Jesus para os nossos corações. Logicamente, tem alguns pais que têm todo o amor, todo o respeito com os filhos, e chega aqueles dias da velhice, são abandonados seus pais, são abandonados e arrumam talvez no cantinho, lá no fundo de casa, mesmo no mesmo quintal, não age como Esquivaldo Borges, Esquivaldinho, agiu com seu pai. Chegando do serviço cansado, eu não tive essa oportunidade de cortar cana. Eu acredito que não é fácil e é muito cansativo chegar em casa, tomar um banho, talvez tomar um copo com água, fazer um pequeno lanche, ir até seu pai na Naciama, abrir as portas do seu coração e fazer a visita diariamente para o seu pai.
Talvez muitos que colocam o seu pai no fundo não agem dessa maneira. Ou talvez mesmo dentro de casa, quantos pais, num grupo de Facebook, eu acompanhei alguns pais, cara, mães com Alzheimer, dá trabalho demais da conta. Eu vejo muitas pessoas com amor profundo para cuidar daquela pessoa. Eu já observei alguns filhos doar para seus pais. Tem história, igual meu amigo Nilson também, seu xará, lá de Numas, que cuidou da mãe dele por em torno de 10 a 20 anos com Alzheimer. Ele dava banho na mãe, ele fazia de tudo. Ele gostava de trabalhar viajando. Ele parou de viajar para cuidar da sua mãe. E ela era obesa, por cima baixinha, mas obesa. E tinha uma irmã menorzinha, que era um amor de pessoa. Eu esqueci, eu não sei o nome das ruas, não me lembro. Era o Nilson e a Maria José, cuidando dessa mãe com todo amor, durante esses 10, 20 anos, não sei o certo, parece que, se eu não me engano, ela desencarnou este ano. A senhorinha, a pequenininha irmã, foi antes, agora, não, fez um ano que ela desencarnou, essa senhora. A mãe, ela lembrava do filho com Alzheimer? Não, mas ele sabia que era a mãe dele. Imagina esse cara, quando a grandeza da retornar à pátria espiritual, não importa a religião, importa é a grandeza do amor dele dedicado à mãe. O que eu entendi, o Nilson falou que você tem uma avó, minha vozinha aí. A avó? É, aí a minha tia que toma conta dela. A filha dela fez para 24 horas, não enxerga mais, não entende mais nada, não sabe se comeu, se bebeu, faz necessidade na fralda, leva mais nada. Me lembro uma questão quando ele fala que não lembra mais nada, as necessidades, até a própria alimentação, se comeu ou não comeu. Eu vi uma reportagem uma vez, se eu não me engano, no próprio Fantástico, foi na Rede Globo que eu vi, não lembro se foi no Jornal Nacional ou no Fantástico. A reportagem saiu do Amazonas, eu acho que em Manaus. O repórter perguntou à senhorinha, que é cuidadora, que era nora da velhinha: a senhora não está dando alimento para sua sogra? Não, ela alimentou a varinha. Eu saí daqui, a senhora está abandonando sua sogra? Não, eu fui levar minha filha, não sei se lembra se é da creche, se é da escola. E o repórter foi entrevistar a velhinha, perguntando se ela já tinha alimentado aquele dia. Me lembro exatamente, ele disse, a velhinha disse: não, faz dias que eu não como. Olha a falta de respeito do repórter, não me lembro o nome, não tenho interesse de lembrar, só sei que foi num desses dois programas, quase certeza que foi no Fantástico. Perguntar a uma pessoa com Alzheimer se ela já comeu hoje. Se ela come agora, daqui a 2 minutos de lavar o prato, ela já está com fome, e ela disse que não comeu, ela disse que não tomou banho. Muitas das vezes você dá banho na pessoa com Alzheimer, ela defeca, ela mija na roupa no mesmo instante. Então, ela voltou não uma criança, muito mais do que um bebezinho. Então, é triste isso aí. Ainda bem que tem a tia, né? Tem os netos, as pessoas para cuidar. Uma das doenças mais tristes, mas graças a Deus a ciência está arrumando uma cura, né? Tem vários medicamentos em teste. Um dos, segundo me fala, é o refrigerante, é o Casaldor da Alzheimer. Tem um amigo meu lá em Umas, chamado Donizete Vicente. Ele estava fazendo curso superior de enfermagem. Teve um dia, eu fui conselheiro tutelar da criança e adolescente junto com ele em Umas. Um dia eu estava preparando uma limonada lá no conselho, naturalzão.
num copo de alumínio, desse fazer café. Eu pus no copo dele, eu falei, você fez nesse lugar aí, nesse copo? Ele jogou fora. Mas você jogou, fiz com vontade. Falou, não se deve fazer suco de limão em copo de alumínio, porque ele solta a resina, de fato é um bom produto de limpeza, não é? Causador de Alzheimer. Quer dizer, a partir desse momento, eu não mais fiz suco de limão e nem de abacaxi, nada de ácido em copo de alumínio ou vasilha de alumínio. Eu vendia suco recente agora, de abacaxi, por exemplo, eu não colocava em recipiente de alumínio. Alumínio não se deve colocar nada de ácido para beber. Então a gente tem que evitar o máximo possível. Quando eu vejo alguém que vai usar limão, abacaxi, eu falo, tem uns que na hora lá, ele igual eu fiz, aceitei a orientação do Donizete e eu não uso mais, quando eu tentar não ter o Alzheimer. Não sei se a gente vai ter. A gente busca essa vontade para que a gente possa passar mais ou menos ativo. Agora a orientação de as pessoas abandonar os seus pais por causa de Alzheimer, que muitos abandonam, e maltratam também. Agora, recente, no próprio Facebook, eu vi numa página séria, não é fake news, né, que a pessoa fala, na página de um jornal de Goiás, que uma pessoa de 27 anos estava batendo, maltratando a sua mãe, na cidade de Anápolis, lá, aonde veja a violência contra os pais, contra a violência. Tem que ver se esse momento, quando fala bater, se a mãe não está com Alzheimer, ela fez uma denúncia. Eu essa parte eu não vi. É igual aconteceu em Manaus, com a repórter foi. Agora tem que estar tomando cuidado nisso aí, porque a gente lê a matéria, mesmo sendo uma página séria, vai que a mãe falou, não, ele está me batendo, mas ela está com Alzheimer. Graças a Deus a gente tem a possibilidade de trazer alguns exemplos, igual do Lindomar Pascoal, do meu amigo Estivaldo Borges, essas pessoas que traz um exemplo grandiosos para a gente, e com certeza a gente vai encontrar muitas pessoas com grandeza superior para esse. Veja o quanto que a sua tia, qual o nome dela? A minha tia? É. Edneia. Edneia? Ela mora na Várzea Grande? Não, minha família é do Espírito Santo, em Vitória. Vixe, está longe. Atravessar o Brasil afora. Todos de lá. É lá da terra daquele prefeito bom lá, como chama? É. Hã? Ela que andava de bicicleta lá de Linhares. É, Linhares. Então aí está aí o exemplo de uma tia. Parabéns para ela, que Jesus possa amparar tanto a sua tia, dando força moral para a sua tia, o equilíbrio para a sua avózinha, porque não é fácil, é preciso de modificar a rotina, é preciso da sua tia ter um psicólogo ou psicóloga, precisa muito de acompanhamento, os dois, mas ela precisa muito por causa do equilíbrio. Mesmo se vai alguém lá só para ela ir para o cinema, descontrair, mas ela que está lá, ela que vai sofrer, ela que está com dificuldade naquele momento. Vamos dizer que você sai daqui e fica lá uma semana, você vai ver o quanto que é um sofrimento de um ano, de 10 anos, a pessoa trocar, a pessoa dar banho, a pessoa dar alimento, é muito. Graças a Deus tem a sua tia. E aí, vamos deixando agora agradecimento especial para todos e que Jesus ampara o coração de cada um. Muita paz no coração de vocês.